Às vezes, nós temos a presença de alguém como um fato tão estabelecido que pensar na partida dessa pessoa já nos causa uma repulsa, já provoca em nós um sentimento de impossibilidade. Não é possível que essa pessoa vai nos deixar, não é possível que nós não poderemos mais ter a expectativa, pelo menos, de ver algum livro desse intelectual ser publicado, de ver alguma entrevista nova, de ver alguma conferência, alguma aparição ao público. E nós nos habituamos a uma convivência, e no momento em que essa pessoa nos deixa, nós experimentamos um sentimento estranho. Um sentimento de que, de certa forma, acabou. E talvez um infinito de possibilidades não vai mais se concretizar. Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que, ao final de uma trajetória tão longa, talvez o saldo tenha sido muito positivo e o evento triste, trágico, ele não seja senão uma transformação, uma metamorfose. E me parece que falar em metamorfose, quando nós falamos de Edgar Morin, sem dúvida, é talvez intuir uma pista do caminho correto. E, de certa forma, a morte sempre foi um tema muito presente na obra do Edgar Morin, desde um dos seus primeiros livros, Homem à Morte, cujo texto, ou melhor, cujo vídeo vai sair aqui no canal em breve. E esse tema, na verdade, sempre constituiu para o Edgar Morin uma grande preocupação. Não uma preocupação no sentido de uma angústia da morte, mas uma inquietação que o colocava em face de um fenômeno que é ao mesmo tempo biológico e cultural e que marca um dilema do ser humano que ao mesmo tempo tenta fugir da morte pela sua produção intelectual, que a vence em aparência e, na verdade, ao final da jornada percebe que ele não venceu a morte coisa nenhuma e que ela, na verdade, estava ali, presente, à espreita, pronta para devorá-lo. E, por outro lado, os que abrem mão dessa possibilidade intelectual de vencer a morte, aqueles que talvez aceitam o destino da carne, veem que, ao fim da vida, aquela existência maravilhosa, aquela existência de ganho de potência, ela inevitavelmente vai terminar. Independentemente do caminho que se siga, a morte é uma realidade. E, ao mesmo tempo, o ser humano vive a morte de um modo diferente, porque nós, de fato, sentimos a morte, porque nós buscamos fugir dela. É muito curioso, porque todos os desenvolvimentos humanos, a intelectualidade, a virtude, a excelência, a religião, a cultura, são formas de vencer a morte. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que não estamos a salvo. Nós obtemos vitórias parciais, inicialmente no campo místico, com a ressurreição, com a metempsicose e com tantas outras inovações. Depois, no campo técnico, no campo cultural, nós criamos tecnologias, nós fomos capazes de vencer determinadas doenças, fomos capazes de vencer as guerras, ainda que por um período limitado. Nós criamos grandes obras filosóficas, pinturas, esculturas, músicas, filmes. Todas essas formas nos perpetuam uma época que foi vivida, perpetuam um período cujo desaparecimento nós lamentamos. Porém, esse desaparecimento aconteceu na realidade. E ele é um trauma que ainda será sentido, apesar de todos os prolongamentos dos quais o ser humano possa cogitar.
E essa questão da morte, ela é uma grande interseção entre o biológico e o social. E a obra do Edgar Morin, ela é, em grande medida, uma tentativa de religar o biológico ao social, de religar o humano ao animal, de religar a biologia à sociologia e de tornar o empreendimento intelectual humano um todo no qual as contradições, no qual as antinomias elas possam conviver, sem que seja necessário sacrificar a verdade de uma ou de outra. E esse empreendimento do Edgar Morin me parece uma forma mais privilegiada, talvez, de tentar o que muita gente, por exemplo, nos Estados Unidos tenta. Nós vemos a neurociência hoje praticamente uma coqueluche. E me parece que a neurociência dos Estados Unidos é sempre algo muito bruto, algo muito ignorante, exatamente porque não compreende a sociologia, não compreende a filosofia. O Edgar Morin tentava integrar esse conhecimento da biologia, do cérebro, da comunicação, da informação ao mundo das ciências humanas. E me parece um caminho muito fértil, muito prolífico, que a sua obra abriu e que deve ser perseguido por outros cientistas sociais. E, de certa forma, a obra do Morin ela ainda está para ser descoberta. Eu tenho a impressão de que muitas pessoas que o divulgam conhecem apenas uma seção, muitas vezes a seção pedagógica, porque o Morin é muito lido pelo pessoal da educação, pessoas que estudam pedagogia. É um autor bastante lido por esses escritos. Mas me parece que o outro lado, o lado mais fértil, o lado mais rico da obra de Edgar Morin, ainda precisa ser descoberto pelos cientistas sociais. E essa interseção, ela me parece talvez um esforço muito valoroso, mas que necessita ainda de um certo desenvolvimento, porque os conflitos ainda são muito grandes e há um fosso entre filósofos, sociólogos e biólogos, neurocientistas. E esses conhecimentos precisam ser integrados até como uma forma também de demonstrar aquilo que Platão e Aristóteles já discutiam, por exemplo. Se você retomar o Gorgias, você vai encontrar ali toda uma exposição sobre a dopamina, sobre como nós precisamos, às vezes, abrir mão de prazeres efêmeros em favor de bens duráveis, em favor de bens maiores. Tudo isso está exposto no Gorgias de Platão. É claro que sem a fundamentação neurocientífica, porque Platão não conhecia o cérebro humano na sua composição físico-química, biológica, mas ali se encontram as bases do que veio a ser demonstrado pelos neurocientistas. E há uma continuidade. Não é necessária uma quebra entre esses dois conhecimentos. E o esforço do Morin foi sempre de demonstrar que essas quebras, essas soluções de continuidade, elas causam muitos conflitos e elas geram uma alienação dos cientistas que termina ocasionando muitos desastres do ponto de vista ético. Nós testemunhamos, talvez no maior dos exemplos, de um Adolf Eichmann ou de um Mengele, para ficar aqui em dois nomes infames que ilustram essa ciência sem consciência. E esse esforço do Morin me parece fundamental, porque hoje nós vemos que o ser humano tem sim grande parte das suas atitudes influenciadas pelo fator biológico, mas ainda existe nele uma reserva, um fator que não se deixa capturar por essas estruturas científicas e que ainda, de maneira teimosa, insiste em demonstrar a sua liberdade. Insiste em demonstrar o papel do ruído, o papel do aleatório, o papel do evento dentro da história. E esse também é um fator no qual o Morin sempre insistiu contra os sistematismos, contra as filosofias totais da história, contra essas concepções que parecem não enxergar que a ação humana é um fator determinante
na confecção da história, ainda que os seus agentes não detenham o controle total sobre os atos que eles praticam. Porque uma vez que você profere um juízo, uma vez que você executa uma ação, as consequências daquilo não pertencem mais a você. Aquilo se incorporou a uma espécie de domínio público. E me parece que isso não exclui a nossa liberdade de proferir determinada frase, a nossa liberdade de agir, mas é claro que as nossas ações, elas se integram a uma dimensão, a uma comunidade e vão encontrar respostas mais variadas. De todo modo, parece que essa busca por uma conciliação entre estrutura e história, essa tentativa de não sacrificar nenhum dos fatores da equação é, sem dúvida, outra grande marca da obra do Edgar Morin. E a autocrítica, eu diria que talvez seja outro traço ético muito preponderante no pensamento do Edgar Morin. O esforço ético de sempre analisar as próprias ações, de sempre se perguntar sobre a correção, sobre a incorreção daquilo que nós fazemos e sempre não eliminar do nosso horizonte a possibilidade do erro, a possibilidade do engano. E esse esforço da autocrítica também é um fator fundamental. Autocrítica, superação das dicotomias, das fronteiras do conhecimento e um compromisso por uma ciência com consciência. Eu diria que o Edgar Morin, sem dúvida, é um intelectual marcante e que eu sou muito grato por tê-lo conhecido, por tê-lo lido e por ter tomado a decisão de prestar homenagem a ele por meio da série Edgar Morin aqui no canal. Eu só posso dizer, depois de tudo isso, vá em paz, meu amigo. Você, certamente, depois de tanto ter contribuído, merece o descanso eterno. Até logo.